A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, esse aqui é o terceiro vídeo da série que eu estou fazendo, de 3 vídeos, falando e a gente fazendo análise da saída do Samuel Trevisan da Congregação Cristã no Brasil e fundando o Ministério de Jandira, que hoje é a CCA. Tá? Antes, só para recapitular aqui para vocês, ok? Quando o Samuel Trevisan saiu da Congregação Cristã no Brasil, ele, mais João Marcos, mais Otoniel Ribeiro, tinham agendado ordenar alguns cooperadores do Ministério de Jandira, devido a uma série de rejeição do Braz em ordenar os nomes que eles levavam para ancião. Chegaram ao ponto deles mesmos fazer isso, né? Considerando que eles também eram os anciões mais velhos, ok? Só que o Braz não engoliu e na época Jorge Cury era o presidente. Lá dos Estados Unidos ele já destitui ali o Trevisan do cargo, ok? E o Samuel Trevisan mais João Marcos e Otoniel Ribeiro estavam contando com a ajuda do, na época ali, o presidente da administração da região de Jandira, né, que tinha se comprometido a ficar junto com eles, porque os anciões, eles têm a igreja, o povo, a administração é quem tem o controle e o domínio e a representatividade dos prédios, né? Então eles contavam que iriam sair da Congregação Cristã no Brasil e eles iam ficar nas igrejas, ser como se fosse independente, ser Congregação Cristã no Brasil, mais uma região independente, mas não. Não funcionou, né? E ali eles foram destituídos do cargo pelo Braz. O Braz chamou eles em reunião e ali eles foram removidos do seu ministério. E aí eles viajaram para os Estados Unidos para esfriar um pouco a cabeça. Na volta, eles se reuniram na casa do João Marcos ali como uma forma de despedida, se não me falha a memória. Uma das filhas do João Marcos estavam indo embora para um outro país. E ali eles resolveram fazer um culto, né? Um culto ali para se despedir da filha, e acabou chegando um grande número de irmandade, né? Se não me falha a memória ali, mais 70 pessoas estiveram assistindo aquele culto. Ok? E aí eles viram uma quantidade boa de irmãos, eles resolveram agendar um outro culto para outra semana, e neste outro culto chegou mais gente, passando de 100 pessoas. Foi então que eles pensaram, né? Nós não precisamos ficar em casa e também não estamos precisando da Congregação Cristã no Brasil. E ali deu-se então o início de uma nova igreja. Ok? E ali eles fizeram aquela igreja e foram tocando o seu barco, né? A igreja foi tendo um certo alcance e eles resolveram se ajuntar com a MCCB, que tem sua sede, é uma igreja que está ali na estação Armênia de São Paulo, da qual o irmão Pedrinho de Jesus, ele é o ancião ali responsável e presidente daquela associação AMCCB. E ali eles se ajuntaram, né? Essa parte que eu vou falar agora eu não tenho bem certeza, mas parece que eles estavam usando para todas as necessidades o CNPJ da AMCCB, tá? Mas não sei o que aconteceu entre a cúpula
até então CCMJ, Congregação Cristã Ministério de Jandira, versus Pedrinho de Jesus. Eu não sei o que aconteceu, né? Porque o Pedrinho já era muito mais antigo. Ele é uma dissidente. Eu não sei se é uma dissidente, porque o que é a MCCB? Associação de Membros da Congregação Cristã no Brasil. Eles formaram como se fosse uma associação. É como um sindicato da Congregação Cristã no Brasil. Tá? Eles ainda estão de certa forma atrelados ou associados. Era para resolver algumas pendências, né, jurídicas, e essa parte também eu não tenho muita certeza, mas acabou se tornando uma igreja, acabou virando ali uma igreja, ok? E aí então o que aconteceu? Né? Não sei o que aconteceu entre eles ali, houve uma certa celeuma entre eles, muita gente começou a sair do ministério de Jandira, algumas coisas que não estavam concordando, começou a haver muito tipo de mudanças, que muitas pessoas que foram queriam estar numa igreja igual à Congregação Cristã no Brasil. Passa-se algum tempo então, a CCMJ, a Igreja do Trevisan, Congregação Cristã Ministério de Jandira, que é a cidade que ele era ancião responsável, né, e região, eles se aliam então, eles abraçam e eles anexam a ele a CCA, que já existia, uma igreja que já existia, Congregação Cristã Apostólica, né? A CCA de hoje praticamente engoliu a outra que já existia, já era uma igreja registrada com todas as coisas certinhas, né? Então eles acabaram se englobando, né? Trouxe aquele grupo de irmãos e acabou se transformando todos eles em CCA. Passou-se alguns anos e uma ação na justiça estava em trânsito, né? E chegou um momento então onde todos nós fomos pegos de surpresa. No ano passado de 2020, Samuel Trevisan, ele está no culto da Congregação Cristã no Brasil online, 1º de agosto de 2020. E nesse culto que ele está online, então, é anunciado que Samuel Trevisan retorna para a Congregação Cristã no Brasil. Ele retorna para dentro da Congregação Cristã no Brasil. A princípio, segundo o que nós vimos ali, né, ele não tem pretensão alguma, não tem interesse nenhum, né? E nós aqui fazendo as nossas análises, eu faço as minhas perguntas para você meditar na sua casa. Será que o Samuel abriria a mão de tudo e de qualquer coisa e retornar como qualquer outra pessoa comum, né? Qualquer afegão médio, retornando para a Congregação Cristã no Brasil sem querer nada demais? Era só retornar sem mover ação alguma na justiça. Vocês não concordam? Porque mover uma ação na justiça e depois retornar abrindo mão de qualquer coisa, ficou esquisito isso daí. Até porque ele é quem foi procurado pela Congregação Cristã no Brasil, na pessoa do seu advogado, Laerte, né? Se não me falha a memória, Laerte ou Laércio, que nem o Marsola comenta lá no culto. Aquele ali é o advogado da Congregação Cristã, deve ser o chefe dos outros advogados, né? Então eles comparecem à casa do Samuel Trevisan. A conversa foi longa, a gente não sabe o que é que aconteceu naquela conversa, mas o resultado dela é que agendaram e o Samuel esteve então depois no culto da congregação dizendo que estava de volta, né? E ali então o Marsola diz que deixa explícito, ele deixa sair duas coisas que eu acho muito importante falar aqui para vocês, que está lá no vídeo. No meu segundo vídeo eu mostro isso, o Marsola falando em alto bom som. Primeiro, Marsola, aliás, ele fala Samuelzinho, não é nem Samuelzinho, Samuelzinho. Depois, e aquela lista com aquelas coisas que você estava pedindo, e aí? Né? O que a gente faz? Né? E aí disse que o Samuel abriu a mão e falou que o retorno dele é de forma incondicional, ele não quer nada
Ele não quer absolutamente nada. Foi isso que ele diz ali, tá? Mas fica uma suspeita, né? Que eu acabei de falar. Será que você vai mover uma ação na justiça? E ali você vai despender valores. E de repente você abre mão de tudo? Ponto de interrogação para você questionar. O segundo ponto importante chega num determinado ponto em que o próprio Marsola se altera em algum momento e aponta para o Samuel e o João Marcos assim: vocês têm um compromisso de trazer o povo de volta. E trouxe e vai trazer um grupo de irmandade, João Marcos. Esse compromisso é vosso, trazer aquele povo. E trouxe e vai trazer um grupo de irmandade, João Marcos. Esse compromisso é vosso, trazer aquele povo. Olha o compromisso que vocês fizeram. Vou cobrar de você, mais ou menos assim, tá? Quer ouvir tudo isso, irmão? Vai no final desse vídeo, tem lá o card, tem os dois cards, tá? O vídeo parte 1 e o vídeo parte 2. Né? E principalmente essa parte em que o Samuel cobra, aliás, o Marsola está cobrando o Samuel Trevisan, está justamente na parte 2, ok? Então, essa cobrança, o que ela mostra ali para nós? A gente vendo essa cobrança explícita, aquilo é um reflexo de uma conversa, aquilo mostra um pouco do teor do que eles estavam conversando, né? Pode ser isso. Qual? Muito provavelmente na conversa, e aí? Eu trago o povo de volta. Você traz, ou seja, nos acordos que fizeram. Levanto um ponto de interrogação também aqui. Por que o Cláudio Marsola está tão interessado naquele povo que eles mesmos tiraram a liberdade? O povo que foi para o Ministério Jandira, na maioria deles, lógico, a gente não, né? Só um ignorante, ele generaliza. Quando a gente fala o povo, a gente está falando sempre da regra. Quando a gente fala de uma forma unânime, a gente está falando da regra, não da exceção. Exceção existe em todo e qualquer lugar. E eu não gosto de ficar repetindo isso, porque isso me atrasa ter que ficar explicando essas coisas. Ok? Então, o povo que saiu da congregação Cristã no Brasil e se adentrou à congregação CCA, Congregação Cristã Ministério de Jandira, pode ser assim também, são pessoas que foram excluídas da congregação. A congregação não os queria. E agora, por que os querem de volta? Porque no vídeo da parte 2 você vê o Marsola fazendo um discurso bonito e dizendo: deixa que eles venham, aqui serão recebidos, os casos serão tratados, né? E a gente não põe impedimento para a salvação. Só que 34 dias depois ele diz: aqui não configura mais. No culto de 5 de setembro ele diz mais ou menos assim: Deus te perdoou? Ótimo, meu irmão. Entre você e Deus, fica aí no teu lugar no fundo. Aqui você não tem mais liberdade. Nós não vamos equiparar um santo da CCB que está aqui há 20 anos tocando o seu instrumentinho, né? Deixar ele na mesma igualdade que você, pecador. Esse é o evangelho da exclusão que a congregação criou. Então, meus irmãos, nós vemos todo esse movimento muito esquisito. Conjectura minha: será que nessas reuniões Samuel Trevisan, isso são conjecturas e perguntas, tá? Será que o Trevisan não abriu o livro de coleta ou não mostrou a quantidade de membros que tem? Ou seja, criando ali então uma certa uma moeda, ou seja, mostrando um capital que ele tem político, né, de força na massa? Será? Porque nós não vemos, mas nessas reuniões vem números e balanços, e nesses balanços pode muito bem fazer uma análise, os advogados da congregação, os estrategistas olhar e falar assim: olha, a congregação ela é grande, tá joia. Só que qual é a tendência? Queda. Estão saindo. E qual é a tendência da CCA? Ela está em subida. Ou seja, ela é promissora.
está crescendo. É como empresas. A empresa grande sempre vai atrás das outras promissoras menores. Elas acabam engolindo as menores para impedir a sua queda. Esses homens são empresários, gente. A visão deles é negócios, tá? Então as empresas grandes, elas vão atrás das pequenas promissoras para não deixá-las crescer, porque assim você fica acondicionado apenas àquela, mesmo não gostando. Você elimina a concorrência, você engloba, você engole e engloba. Mas para isso ele vai ter que ofertar ou oferecer algo para que o administrador daquela empresa promissora aceite a proposta. Vocês estão entendendo, irmão? Então, recapitulando agora dos 3 vídeos, eu dei apenas um panorama do que foi tudo isso. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu estive lá em Jandira, eu estive no Limão, eu conversei com Samuel Trevisan, eu estive lá, conversei com João Marco, eu estive na casa do irmão Otoniel Ribeiro, que inclusive eu quero dizer aqui que eu tenho muito respeito pelo servo de Deus, o irmão Otoniel Ribeiro. É um homem que eu admiro e tem todo o meu carinho e o meu respeito ao servo de Deus. E eu estive na casa deles. Então eu acompanhei um pouco por fora, mas estando lá naquela época, acompanhando todo esse movimento. As informações que eu trouxe aqui a vocês são informações de que eu sou testemunha. Eu vi, eu presenciei. Ok? Então nós temos aqui no primeiro vídeo a Congregação Cristã no Brasil emitindo uma circular. Ela emite a circular em 2011 e depois ela reforça em 2014, chamando Samuel Trevisan, João Marcos, Otoniel Ribeiro e todos os que estavam com ele, congregando com eles, de apóstatas da fé. Apóstatas da fé significa aquilo que é de pior no cristianismo. Aliás, você está fora do cristianismo. O apóstata é alguém que abandonou tudo que aprendeu de Cristo, tudo que aprendeu de cristão. Mas eles, como se autoconsideram a graça de Deus e a salvação, então se você sair de lá, é como se você tivesse apostatado da salvação. Essa é mais uma prova de que eles se consideram a graça e a salvação, né? Que é uma heresia tremenda. Estão tomando o lugar de Jesus e nem percebem isso. Então eles são chamados de apóstatas da fé. E na circular de 2014 ainda diz que eles foram tirados do ministério porque foram considerados apóstatas. Não foi o contrário. Não foi assim, eles saíram, então agora eles são apóstatas. Não, né? E lá, se você ler, eu vou ver se eu coloco aqui na tela de novo, eu vou escrever aqui na tela, eu vou colocar aqui, olha aí. Então eles são considerados apóstatas, depois eles são removidos. Só que isso é muito estranho. Como é que pode o apóstata entra com uma ação na justiça, essa ação tramita, depois eles são chamados para fazer um acordo e neste acordo o apóstata passa a ser caros irmãos? Fala sério, gente. Esses homens não estão brincando com essas palavras? Eles não estão brincando com esse peso espiritual, chamando por pura birra entre eles e briga de meninos, né? Você apostatou, não chegue perto deles, né? Quantos conselhos não se ouviu falando das tribunas que não deveria nem comer, nem conversar com as pessoas que eram consideradas apóstatas. As manifestações da congregação criaram nas pessoas em família muita rixa, muita rivalidade. E agora o santo tribunal
conseguiu operar um milagre. Ele transformou uma apóstata em caro irmão. Isso é um milagre que não se vê, aliás, por aí em qualquer lugar, tá? Então, o Samuel é procurado pelo Braz. Ele é procurado para fazer um acordo. E geralmente a parte que procura fazer o acordo é a parte que está em desvantagem. Ela está em desvantagem, então ela tem que recuperar essa vantagem ou ter um prejuízo mínimo. Então ela procura a outra parte. Agora pergunta: o que será que eles estavam pedindo? O que será que eles estavam pleiteando? Porque o Marsola diz: aquilo que você estava pleiteando, aquilo que você colocou no papel, traz aqui para nós. Isso ficou bem explícito. Então o Marsola revela na tribuna que o Salvador, de forma velada, ele confessa a omissão. De um coração triste, pesaroso, ele fala: nos perdoa, porque não fizemos nada. E deixamos passar todo esse tempo e não fizemos nada. Sabe o que você está querendo dizer, Salvador? Você está dizendo que você é omisso. Sabe a circular que vocês emitiram agora esses dias, dizendo que a omissão é pecado? Tá aí, ó. Você é o próprio réu da circular que vocês emitiram. Homens covardes que não tiveram a coragem de defender o injustiçado, se é verdade que você está dizendo. Porque se você está arrependido e você está pedindo perdão, é porque você viu algo ruim acontecer e você não fez nada. Esses são os homens que se dizem, aptos para falar de Bíblia, para poder corrigir e redarguir o povo. E depois, irmão, nós vamos ver então ali o Marsola fazendo uma cobrança explícita e muito forte em cima do Samuel Trevisan e em cima do João Marcos. Vocês disseram que vão trazer o povo e nós vamos cobrar. Olha lá, viu Samuel, viu João Marcos? Irmão, ele cobrou os dois justamente na hora do culto, para que aqueles dois se comprometessem diante de todos. Aquilo serviria como testemunha. Existe um acordo entre eles. Eu acredito que isso deixou explícito que existe. Não foi aquela... Não parece que foi aquele negócio que o Marsola disse: rasga o papel aí, tá tudo certo e fica tudo ok, você volta como se não tivesse acontecido nada. Não é o que está aparecendo. Agora que entra o ponto deste vídeo. Nós vemos agora, no dia 17 de setembro, Samuel Trevisan atendendo um culto em Alphaville, a igreja que ele construiu para si. Atendendo um culto em Alphaville, e ali em Alphaville, ele faz questão de mencionar que o ancião da congregação cristã no Brasil telefonou para ele e pediu para ele pregar uma determinada palavra, e é o que ele fez. Ele chegou lá e ele pregou a determinada, e ele precisava falar isso para o povo. Como assim? Você vai observar, e eu vou colocar de novo, e eu vou colocar aqui para você assistir. Ele oferece a palavra de um modo muito rápido e singelo, porque ele precisava abrir a Bíblia e pregar a palavra que o ancião pediu. Então ele não insiste em oferecer a palavra para os diversos anciões que ele fala, que estavam sentados lá. Ele simplesmente só diz: alguém tem? Não, Então vamos pregar. E ele faz questão de mencionar que o ancião da congregação cristã no Brasil falou para ele: vai, prega tal palavra. Agora pergunta, irmão, o contato do Samuel Trevisan com a congregação cristã no Brasil é um contato direto com a cúpula. Ele não é um ancião de contato com a primeira linha. Ele tem contato com o escalão máximo. Então, provavelmente, quem deveria estar tendo essa conversa com ele é alguém da cúpula. Agora que vem o X da questão. Vou fazer duas perguntas
que são duas probabilidades para tentar explicar tudo isso aqui. A primeira probabilidade para o Samuel estar atendendo o culto lá. Ele viu que a congregação cristã no Brasil não está indo muito bem. Ele está vendo o desespero da congregação cristã no Brasil. E ele resolveu, quer saber? Vou voltar para onde eu estava e continuar o meu trabalho. Lá, pelo menos, está em ascensão. Está crescendo, não está declinando. É a primeira probabilidade, que não é a minha escolhida, né? A segunda probabilidade, ele está indo cumprir uma missão, voltando para Jandira. E aí ele vai ficar mencionando os anciões da congregação cristã no Brasil sempre que pode, para criar um laço e um vínculo, fazendo com que o povo comece a aceitar isso com naturalidade, até que o trânsito comece a ficar livre. O trânsito começa a ficar livre. Por isso ele vai mencionar constantemente qualquer coisa relacionada à congregação cristã no Brasil. Ele provavelmente deve aparecer nos cultos da congregação cristã no Brasil, depois também nos cultos da CCA, para criar um clima de normalidade entre as duas denominações. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se as pessoas da congregação cristã no Brasil começarem a ver Samuel Trevisan indo, aliás, o Marsola, vamos pegar o exemplo. Se as pessoas da congregação cristã no Brasil começarem a ver o Marsola indo e voltando na igreja CCA, tendendo o culto e voltando, eles vão enxergar isso com uma certa normalidade e também vão copiá-los, começar a fazer a mesma coisa, vão começar a frequentar as duas denominações, até que isso se torne algo normal e aí acontece uma fusão, sem impacto, né? Mas isso vai ser feito aos poucos, tá? Vai ter que tirar essa blindagem que o Braz criou, dizendo que qualquer pessoa fora daqui não está na graça, não pertence à graça. Qualquer pessoa que saiu daqui são apóstatas. Ou seja, o próprio Braz criou isso e agora, né, na minha análise, essa segunda análise, eles vão trabalhar para consertar isso. Eu vou colocar agora aqui o vídeo para vocês assistirem. Samuel Trevisan atendendo o culto. Atendendo o culto na CCA, oferecendo a palavra de um jeito bem simplório, quase que, né, nem querendo oferecer a palavra. E depois ele faz questão, ele não espera nada. Não dá nem 30 segundos, ele já menciona o ancião do Braz, com naturalidade e normalidade. Veja aí, vamos ver. Glória a Deus. Temos irmãos entre nós, irmãos. Os irmãos têm ancião no nosso meio. Tem a palavra, irmãos? Vamos ler então a palavra que Deus trouxe avante. Na verdade, essa palavra, irmãos, um ancião da Congregação Cristã do Brasil me ligou agora de manhã, de uma forma toda especial, e Deus colocou no coração dele. E é um irmão como nós, respeitamos, como nós respeitamos a nós mesmos. Todos buscam o mesmo Deus. Na verdade, essa palavra, irmãos, um ancião da Congregação Cristã do Brasil me ligou agora de manhã. Você viu aí, irmão? Quase que não oferece a palavra, né? Alguém tem não, né? Então, gente, o ancião da congregação cristã no Brasil, né, da congregação cristã do Braz, me ligou. Ele, olha só, quem ligou para ele foi o ancião da congregação. Ou seja, partiu do ancião da congregação ter esse contato com ele, conversar com ele, já sabendo que o Samuel Trevisan estaria no culto da CCA. E isso é como se fosse uma espécie de um aval que está sendo dado de forma velada. Velada é algo nem é explícito e nem escondido. É de forma bem camuflada para que vocês não sintam. Então tem muita coisa para acontecer. Nós temos que observar, esperar. Vamos ver em que fim vai dar. De todo jeito, a congregação cristã no Brasil vai sangrar com isso aí.
Vai sangrar. Tem muito puritano aí dentro, não vai aguentar. Se ver uma fusão, não vai aguentar. Homens de ministério. E aí eu quero ver se eles têm compromisso realmente com a verdade, com as coisas corretas ou justas. Porque se você, acontecendo essas coisas e permanecer, é um sinal de que você não está nem aí com a verdade, nem com Cristo, nem com nada de que é honesto, puro e sincero. Você está preocupado apenas em guardar um lugar dentro da denominação. E esses é chamado pelas escrituras de covarde, e o covarde não tem parte no reino de Deus. Isso está muito claro, ok? Então, pessoal, fica aqui essa análise, ok? Desculpe, os vídeos são um pouco longos, por isso que eu quebrei ele em algumas partes, ok? Em 3 partes, que era para não ficar cansativo e ao mesmo tempo você ter toda a informação. Ok? Deus abençoe a todos vocês. Fica aí uma análise para vocês fazerem de tudo isso que está acontecendo. Isso é bom as pessoas saberem, porque tem muita gente depositando a fé em homens e esqueceram de Jesus Cristo, o único que não vai te trair, o único que não vai te decepcionar, e o mais importante, é o único quem pode te justificar na presença de Deus. É o único que pode remover os teus pecados e te inserir na glória de Deus. Esse você não fala nada, esse você não defende. Você fica aí esquentando o banco, guardando um lugar dentro de uma denominação que hoje está assim e amanhã já está de outro jeito. Porque são dóbreis, levados segundo o vento e o sopro dos homens. Aquele quadro na Constituição que eles colocaram lá, aquilo é para insinuar que nós aqui é que estamos com a sabedoria humana. Mas aquilo serve para vocês, CCB. Vocês estão sendo guiados pelos seus próprios sentimentos, pelas suas próprias vontades e por todo o orgulho em que vocês estão inchados. Eu prefiro ficar na simplicidade das Escrituras Sagradas, guardando a boa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o verdadeiro que jamais vai nos decepcionar. Deus abençoe e fiquem todos na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo.